E se 2030 marcar não apenas uma virada de década, mas o encerramento de um ciclo profético, iniciado em Bereshit? As Escrituras falam de 6 milênios de trabalho e um 7º de descanso, como um grande Shabat universal. Mas será que estamos realmente às portas desse limite? Seria 2030 o marco final do 6º milênio, abrindo caminho para o reinado de Yahushua? Descubra agora o que muitos tentam ocultar e poucos ousam investigar. Você está no canal Os Segredos da Torá, onde revelamos mistérios ocultos desde a criação até os últimos dias. Aqui, nada é moldado por tradições humanas, mas pela palavra viva de Yahu. Inscreva-se, ative o sino e faça parte dessa comunidade que busca discernimento verdadeiro. Escreva nos comentários: quero estar pronto para o Shabat milenar, e una-se aos que não esperam datas, mas vivem em preparação. Desde os tempos mais antigos, sábios de Israel e seguidores do Mashiach Yahushua acreditaram que a história da humanidade não caminha de forma desordenada, mas segue um cronograma profético estabelecido por Yahu desde a criação. Esse entendimento está ligado a um padrão revelado já nas primeiras palavras da Torá: os 6 dias de criação seguidos pelo 7º dia de descanso. Não se trata apenas de um relato histórico, mas de um mapa profético que aponta para o destino da humanidade. Em Bereshit, Gênesis 2:2 está escrito: E completou Elohim no 7º dia a sua obra que tinha feito, e descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Esse descanso não é apenas físico, mas espiritual, um prenúncio de um tempo em que toda a criação será restaurada e a paz reinará. Assim como o trabalho humano dura 6 dias e o 7º é consagrado, também a história da humanidade teria 6 milênios de esforço, conflito e aprendizado, seguidos de um milênio de descanso sob o governo justo de Yahushua. Esse raciocínio é sustentado pelo princípio de que, para Yahu, um dia é como 1000 anos, Terrilim, Salmos 94, e segundo Kefa, segundo Pedro, 3:8. 6 dias equivalem a 6.000 anos, o 7º dia ao 7º milênio. Esse padrão foi preservado tanto por sábios judeus antigos como por escritores do 1º século. Inclusive, escritos rabínicos do Talmud, Sanhedrin 97a, registram a crença de que o mundo existiria por 6.000 anos e depois entraria em um tempo de descanso messiânico. Mas onde estamos nesse cronograma? Será que a nossa geração é a que testemunhará a transição para o 7º milênio? A questão ganha força quando estudiosos começam a relacionar acontecimentos históricos, sinais proféticos e até mesmo ajustes cronológicos que podem nos levar a um ponto crítico, o ano de 2030. Curiosamente, esse número surge não apenas em círculos religiosos, mas também em relatórios seculares, planos de governos e organizações globais que estabelecem metas até esse marco. Coincidência ou alinhamento profético? Yeshayahu, Isaías 46:10 nos lembra: Eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Se Yahu já revelou o padrão desde Bereshit, talvez estejamos mais próximos do fim dos 6 milênios do que muitos imaginam. Outro ponto importante: o calendário judaico oficial atualmente marca o ano 5785, em nosso calendário civil 2025 a 2026. Isso, em teoria, colocaria o fim do 6º milênio apenas por volta de 2240. Mas vários pesquisadores apontam que houve erros e reduções históricas nesse calendário, especialmente no período persa, onde cerca de 165 a 200 anos teriam sido omitidos na contagem. Se esse ajuste fosse corrigido, o ano real seria muito mais avançado, possivelmente nos aproximando do ano 6000. Aqui surge a grande pergunta: será que esses cálculos convergem justamente para a década de 2030? Será esse o tempo em que a humanidade verá o encerramento do 6º milênio e a preparação para o reinado milenar de Yahushua? Ao longo deste estudo, não vamos fixar datas como se fosse uma contagem exata de relógio humano, pois o próprio Mashiach disse em Atos 1:7:
Não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas isso não significa que não devamos observar os sinais, investigar as Escrituras e estar atentos às janelas proféticas. É aqui que muitos se dividem. Alguns dizem que 2030 não tem nada a ver com a contagem bíblica. Outros enxergam um conjunto de sinais que apontam justamente para esse período como um divisor de águas. E mesmo que não seja o fim absoluto, pode ser o marco de transição para uma nova fase da história, em que os propósitos de Yahu se cumprirão com intensidade maior. No decorrer dos próximos blocos, vamos analisar 3 pilares que sustentam essa questão: a cronologia bíblica e os cálculos ajustados, o que realmente indicaria o fim do 6º milênio. Os sinais proféticos e acontecimentos atuais, como guerras, mudanças globais, conhecimento que se multiplica, Daniel 12:4, e o ressurgimento do nome de Yahu entre as nações. O impacto espiritual e prático desse marco, mais do que números, qual é o chamado para a nossa geração? Prepare-se, porque cada detalhe revelará que não estamos vivendo um tempo comum. Assim como os filhos de Issachar sabiam discernir os tempos, 1 Divrei Hayamim, 1 Crônicas 12:32, também nós precisamos entender a estação em que vivemos. O ano de 2030 pode ser apenas um número para alguns, mas para aqueles que observam a Torá e os profetas, pode ser o indício de que o pôr do sol do 6º dia está se aproximando e a aurora do grande Shabat milenar está às portas. Para compreender se 2030 poderia ser o fim do 6º milênio, precisamos primeiro analisar a cronologia bíblica e os diferentes cálculos que surgiram ao longo da história. O calendário judaico atual, usado em Israel, marca o ano 5785, em 2025 a 2026 do calendário civil. Se seguíssemos apenas esse número, faltariam cerca de 215 anos para alcançar o marco de 6.000. Isso empurraria o fim do 6º milênio para aproximadamente o ano 2240. Contudo, muitos estudiosos e historiadores, tanto judeus como seguidores de Yahushua, afirmam que essa contagem oficial sofreu ajustes históricos que reduziram o tempo registrado. A omissão do período persa. Uma das principais controvérsias está no chamado período persa. O calendário judaico reconhece apenas cerca de 165 anos, entre o decreto de Ciro, Esdras 1:1, e a ascensão de Alexandre, o Grande. Entretanto, registros históricos e cronologias seculares apontam que esse período foi muito mais longo, somando aproximadamente 330 anos. Isso significa que pelo menos 160 aos 165 anos foram omitidos da contagem oficial judaica. Por que isso aconteceu? Alguns rabinos do período medieval, como Maimônides, mencionam que certos cálculos foram ajustados para simplificar datas messiânicas e evitar especulações sobre o tempo da vinda do Mashiach. Outros sugerem que houve simplesmente uma perda de precisão ao longo das tradições. Se adicionarmos esses anos perdidos, o calendário judaico não estaria em 1785, mas sim em 5.945 aos 5.960, muito mais próximo do limite de 6.000. Isso colocaria a humanidade justamente às portas do marco profético. O testemunho das Escrituras, a Torá e os Neviim, profetas, fornecem chaves de tempo. Por exemplo, Rocheia, Oséias 6.2 declara: depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Muitos interpretam isso como um sinal profético. 2000 anos após a primeira vinda de Yahushua, haveria um avivamento especial seguido pelo 3º dia, isto é, o milênio messiânico. Se Yahushua morreu e ressuscitou aproximadamente no ano 30 ao 33 depois de Cristo, adicionar 2000 anos nos levaria ao período 2030 ao 233. Esse cálculo, embora simples, tem impressionado estudiosos por sua harmonia com outros padrões. Outro exemplo está em Daniel 9,
na profecia das 70 semanas. Esse texto mostra como Yahu tem um calendário fixo, inalterável, que cumpre cada marco em precisão. Se ele marcou a primeira vinda de Yahushua com tamanha exatidão, não seria coerente pensar que também há precisão em relação ao fim dos 6.000 anos? Padrão dos jubileus. Além disso, a Torá fala do ano do Yovel, jubileu, que ocorria a cada 50 anos, Vaikra Levítico 25, 10 ao 13. Era um tempo de libertação, restituição e renovação. Muitos estudiosos veem no Yovel um padrão para a história mundial. Após 120 jubileus, 120 vezes 50 anos igual 6.000 anos, entraria o grande Shabat universal. Curiosamente, cálculos feitos por estudiosos messiânicos indicam que estamos justamente no fim desse ciclo de jubileus. Se 2030 estiver dentro dessa janela, isso poderia ser um indício de que chegamos ao término de 120 jubileus completos, e o grande jubileu messiânico estaria às portas. O contraste das cronologias. Calendário judaico oficial aponta 2240 como o fim do sexto milênio. Calendário ajustado com período persa coloca a contagem entre 5.900 e 45 e 5.960, apontando que estamos próximos do ano 6.000. Profecia dos 2 dias de Rocheia, 6.2, leva ao período 2030 ao 2033. Padrão dos jubileus. Sugere que estamos exatamente na virada de 120 ciclos de 50 anos. Perceba como diferentes linhas convergem para o mesmo período. Não se trata de adivinhar datas, mas de reconhecer que os marcos estão se acumulando de maneira impressionante. O olhar da tradição judaica. Mesmo dentro do judaísmo rabínico, há discussões sobre o tema. O Talmud, Sanhedrin 90 afirma: o mundo existirá por 6.000 anos, 2.000 de caos, 2.000 de Torá e 2.000 dos dias do Messias. Segundo essa lógica, já deveríamos estar no período do Messias há séculos. No entanto, como muitos não reconheceram Yahushua como o Mashiach, a expectativa foi projetada para o futuro. Sinais que se alinham. Os cálculos não são suficientes sem observar os sinais. Daniel 12:4 profetizou que no tempo do fim o conhecimento se multiplicaria. Isso nunca foi tão evidente quanto hoje. Ciência, tecnologia, comunicação global e inteligência artificial, todos se expandiram em poucas décadas mais do que em milênios inteiros. Além disso, Yahushua em Matityahu, Mateus 24, falou de guerras, rumores de guerras, pestes e terremotos como princípios de dores. O século 21 tem visto um aumento acelerado desses fenômenos. Tudo isso indica que não estamos em um tempo comum, mas em uma convergência única. O desafio da geração. Seja 2030 ou outro ano próximo, o chamado não é apenas para olhar números, mas para entender que estamos vivendo a reta final do sexto dia. Assim como o pôr do sol anuncia a chegada do Shabat, os sinais anunciam que a aurora do sétimo milênio se aproxima. O apóstolo Shaul, Paulo, escreveu em Romiim, Romanos 13:11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Essa é a mensagem central. Mais do que calcular, é tempo de despertar. Se 2030 for realmente o fim do sexto milênio, precisamos estar prontos para viver o impacto desse marco. Ao longo da história, cada geração acreditou viver em dias finais. Mas a nossa se distingue por uma convergência de elementos que se alinham não apenas a cálculos cronológicos, mas também a um profundo padrão espiritual estabelecido desde Bereshit. O conceito de 6.000 anos mais um milênio não é apenas uma teoria matemática. Ele representa a própria narrativa da humanidade. 6.000 anos de queda, luta, esforço, aprendizado e disciplina, e um milênio de descanso, cura e restauração. Esse padrão é o reflexo cósmico do Shabat. Bereshit 1 ao 2 mostra o ciclo da criação, 6 dias de trabalho e o sétimo consagrado a Yahu. Esse sétimo dia não é apenas um símbolo semanal,
mas um prenúncio do destino da história. Assim como Israel era ordenado a trabalhar 6 dias e descansar no 7º, toda a humanidade terá 6.000 anos de história e um 7º milênio de descanso messiânico. O significado do Shabat milenar. O Shabat semanal sempre apontou para algo maior. Em Shemot, Êxodo 31, 16 ao 17, Yahu declara que o Shabat é um sinal perpétuo entre ele e Israel, porque em 6 dias fez Yahu os céus e a terra, e ao 7º dia descansou. O Shabat é, portanto, uma sombra do mundo vindouro. No livro de Hitgalut, Apocalipse 20, vemos que Satã será preso por 1000 anos, e os justos reinarão com Yahushua. Esse é o descanso prometido, a realização plena do Shabat. Assim, a chegada do 7º milênio não é apenas cronologia, é o cumprimento, a visão dos sábios antigos. O Talmud, Sanhedrin 97a, registra uma tradição importante. O mundo existirá por 6.000 anos, 2.000 de Tohu, caos, 2.000 de Torá e 2.000 dos dias do Messias, e no 7º milênio haverá descanso. Embora não seja a escritura inspirada, esse registro mostra que os antigos rabinos já reconheciam esse padrão. No século II, Barnabé, em sua epístola, um escrito extracanônico, também mencionou que o mundo duraria 6.000 anos e no 7º viria o descanso. Isso demonstra que tanto judeus quanto os primeiros seguidores de Yahushua viam esse conceito como parte da revelação. O ponto de convergência, 2030. Se unirmos esse entendimento espiritual com os cálculos vistos no bloco anterior, surge uma convergência intrigante. A ideia de que os 2.000 anos após Yahushua nos levariam até 2030 ao 2033 ressoa com a tradição de Roshea 6.2. Além disso, o ajuste do período persa no calendário judaico nos coloca em torno do ano 5.950 ao 5.960. Isso significa que, mesmo sem querer, cronologia e espiritualidade apontam para a mesma janela. Coincidência? Ou Yahu está mostrando que chegamos ao limiar do descanso prometido? O paralelismo histórico. Se olharmos a história bíblica em blocos, percebemos um padrão. Do Bereshit até Avraham, cerca de 2.000 anos. De Avraham até Yahushua, mais 2.000 anos. De Yahushua até hoje, mais 2.000 anos. Esse ciclo de 3 pares de 2.000 anos forma os 6 milênios. Assim, o próximo marco natural seria o 7º milênio. Esse padrão foi reconhecido até mesmo por alguns pais da fé no primeiro século. Shaul Paulo escreveu em 1 Coríntios 10:11 que tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito para advertência nossa, para quem já são chegados os fins dos séculos. Para ele, já naquele tempo, o relógio profético estava acelerado, a restauração de todas as coisas. Em Massa e Shlishim, Atos 3:21, Kefa, Pedro, fala sobre a necessidade de que Yahushua permaneça nos céus até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Yahu falou pela boca de todos os seus santos profetas. Essa restauração plena se encaixa com a visão do 7º milênio. Um tempo em que a criação, corrompida pelo pecado, finalmente experimenta cura. Esse é o ponto central. O milênio não é apenas um descanso, mas o recomeço do propósito original de Yahu. É o Éden restaurado, o retorno ao plano inicial de comunhão perfeita. As implicações espirituais. Se estivermos realmente perto do ano 6.000, e se 2030 for o marco de transição, isso significa que estamos vivendo os últimos instantes do 6º dia. Mas, ao contrário do que muitos pensam, isso não deve gerar medo, mas esperança. Yahushua disse em Matityahu 24:33, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Esse anúncio é como o pôr do sol na sexta-feira. Anuncia que o Shabat está chegando. Não é motivo de pânico, mas de preparação e alegria. Advertência de Yahushua. É verdade que o Mashiach declarou em Matityahu 24:36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os malaquim do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai.
Essa frase nos protege da tentação de marcar datas exatas. Contudo, ele mesmo ordenou que estivéssemos atentos aos sinais. Assim como reconhecemos a aproximação do verão pela figueira que brota, também podemos reconhecer o tempo em que vivemos. A grande transição. Se o ano 2030 for de fato o fim do sexto milênio, o que isso significaria para nós? Significaria que o grande relógio de Yahu está prestes a marcar o Shabat eterno. Significaria que as nações, os sistemas humanos e até as religiões institucionais estão perto de serem abalados. Significaria que Yahushua está prestes a reinar em justiça e que aqueles que permanecerem firmes herdarão o descanso prometido. Essa perspectiva nos chama não a especular, mas a preparar o coração. Pois se o relógio espiritual realmente aponta para 2030, cada escolha que fazemos hoje ecoa na eternidade. Chegamos ao momento de refletir sobre tudo o que exploramos até aqui. A pergunta que ecoa desde a introdução permanece: será que 2030 marcará o fim do sexto milênio? Ao longo do vídeo, vimos que essa questão não é apenas sobre números e cálculos, mas sobre padrões proféticos revelados desde Bereshit. Vimos que a criação em 6 dias e o descanso no 7º dia não foi apenas um relato histórico, mas um mapa espiritual para toda a humanidade. 6.000 anos de esforço, conflito e aprendizado, e um milênio de descanso sob o reinado de Yahushua, o Mashiach prometido. Recapitulando os pontos principais. Primeiro, a base bíblica do padrão 6+1, o Bereshit 2.2, mostrou que Elohim descansou no 7º dia. O Tehillim 90.4 e segundo Kefa 3.8 revelaram que um dia para Yahu equivale a 1000 anos. Rit Galut 20 falou do aprisionamento de Satã e do reinado milenar. Segundo, a cronologia do calendário. O calendário judaico oficial está em 5.785, o que sugeriria 2.240 como fim do sexto milênio. Mas ajustes históricos, especialmente no período persa, mostram que pelo menos 160 anos foram omitidos. Isso nos colocaria em torno do ano 5.950 aos 5.960, muito mais perto de 6.000. Terceiro, as profecias de Rocheia 6.2 e o padrão dos jubileus, 2 dias, 2.000 anos, após Yahushua, apontam para 2030-2033, 120 jubileus, de 50 anos igual 6.000 anos, outro padrão que converge para a nossa geração. Quarto, a tradição judaica e dos primeiros seguidores. O Talmud reconhece os 6.000 anos seguidos do descanso messiânico. Escritos antigos como a Epístola de Barnabé confirmam esse entendimento. Quinto, os sinais atuais. Multiplicação do conhecimento. Daniel 12:4. Guerras, rumores de guerras, terremotos e pestes. Matityahu 24. A restauração do nome de Yahu e da Torá entre as nações, algo inédito em séculos. Respondendo às perguntas levantadas. Será que 2030 é o marco exato? Não podemos afirmar com certeza absoluta, porque Yahushua mesmo disse que o dia e a hora ninguém sabe. Matityahu 24:36. Porém, o conjunto de cálculos e sinais aponta que estamos sim nos instantes finais do sexto milênio. Por que isso importa para nós? Porque mesmo que não seja exatamente em 2030, a geração que vive agora é chamada a se preparar para o Shabat milenar. Se estamos em 5.950, como muitos defendem, significa que a virada está a poucos anos ou décadas, e não a séculos de distância. Qual é a lição prática? O chamado não é especular datas, mas viver como quem aguarda o Shabat eterno. Assim como Israel limpava a casa, preparava a mesa e enchia as lamparinas antes do pôr do sol da sexta-feira, também nós devemos preparar nossos corações, nossas casas e nossa fé para a chegada do descanso messiânico, o impacto espiritual. Imagine o pôr do sol na sexta-feira. A correria termina, a mesa está posta, as velas são acesas e a família se reúne. O Shabat traz paz, restauração e alegria. Agora amplie essa cena para toda a humanidade.
O sexto milênio está no fim, e o grande Shabat universal está prestes a começar. Esse é o impacto da mensagem. Não é um calendário frio, mas um convite a viver de forma diferente. Shaul escreveu em Romiim, Romanos 13:12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Se 2030 for mesmo esse marco, isso significa que em menos de uma década poderíamos testemunhar a transição mais importante da história humana. Mas, mesmo que não seja exatamente nesse ano, o chamado permanece. Vivemos os últimos instantes do sexto dia, o chamado para nossa geração. Não é hora de viver distraído, mas desperto. Não é hora de construir sobre areia, mas sobre a rocha, que é Yahushua. Não é hora de temer, mas de confiar no Elohim que já revelou o fim desde o princípio. A grande verdade é que, seja em 2030 ou pouco depois, a aurora do sétimo milênio está se aproximando rapidamente, e aqueles que estiverem firmes em Yahushua herdarão o descanso prometido desde Bereshit. Como está escrito em Ivrim, Hebreus 4:9-11, resta ainda um repouso de Shabat para o povo de Elohim, pois aquele que entrou no descanso de Yahu também descansou das suas obras, assim como Elohim descansou das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Portanto, a questão sobre 2030 não deve ser vista como um enigma matemático apenas, mas como um alarme espiritual, um chamado urgente de Yahu para nossa geração. O pôr do sol do sexto milênio já ilumina o horizonte, e a aurora do Shabat milenar está. A reflexão sobre 2030 e o fim do sexto milênio não é sobre especular datas, mas sobre discernir os sinais que Yahu já revelou desde Bereshit. O relógio profético não para, e cada vez mais fica claro que estamos nos instantes finais do sexto dia, às portas do grande Shabat milenar. Seja 2030 o marco exato ou não, a mensagem é clara. O tempo é curto e a preparação é urgente. Não se trata apenas de olhar para o futuro, mas de alinhar nossa vida hoje com a vontade de Yahu. Como disse Shaul em 1 Tessalonicenses 5:6. Portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Por isso, meu convite para você é: mantenha seus olhos em Yahushua, fortaleça sua emuná e viva como quem já sente o gosto do descanso eterno que está chegando. Não permita que a pressa deste mundo te distraia do que realmente importa. Você nasceu para viver nesse tempo, e Yahu te chamou para ser luz nesses dias. Escreva nos comentários: quero estar pronto para o Shabat milenar. E se este conteúdo edificou sua vida, considere também apoiar o canal através do recurso Valeu Demais do YouTube. Seu apoio nos ajuda a continuar produzindo estudos profundos e reveladores. Inscreva-se, ative o sino e compartilhe este vídeo, para que mais pessoas descubram os segredos da Torá e se preparem para o tempo que está chegando.